Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje é um dia festivo, muito especial para o povo cristão, porque hoje nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A grande diferença entre Jesus e todos aqueles outros líderes que desempenharam uma missão em prolongar a vida ou até mesmo prometeram conceder vida eterna, a grande diferença entre Jesus e todos os demais é que Jesus ressuscitou. Se você for ao túmulo de Buda, lá está cheio de ossos podres. Se você for no túmulo de Maomé, cheio de ossos podres. Se você for no túmulo de Allan Kardec, cheio de ossos podres. Mas se você for ao túmulo do Senhor Jesus, ele está vazio, porque a morte não poderia deter o autor da vida. O Senhor soberano sobre o céu, sobre a terra, ele também tem o poder sobre a vida e ele nos prometeu vida eterna. Por isso hoje nós celebramos a ressurreição. A ressurreição de Jesus é o grande motivo da nossa esperança. Não teria sentido a gente esperar uma vida eterna e uma ressurreição dele se ele próprio tivesse ficado detido pela morte. Portanto, hoje celebramos a ressurreição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar e depois nós vamos louvar ao Senhor com a nossa equipe que tem sido extraordinária, preparando um louvor de boa qualidade a fim de que nós possamos continuar adorando ao Senhor, mesmo no momento tão difícil. Deixa eu orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos hoje, porque há 2000 anos atrás o Senhor nos concedeu a graça de encontrarmos o caminho da salvação por meio do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos porque em teu infinito amor o Senhor nos concedeu esse sacrifício maravilhoso que nos levou de volta para ti. E hoje nós estamos celebrando não a morte, mas sim a ressurreição do teu Santo Filho, que prova para nós e nos enche de esperança de que a vida eterna é real. E nós ansiamos pelo dia de nós nos encontrarmos contigo e com teu Filho aí no céu. Por isso, Pai, abençoa-nos nesse dia, fale profundamente ao nosso coração e receba também o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado nós oramos, Pai. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso que cobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos
corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o tão esperado Senhor. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o reino teu, ó Senhor. Bendito. Ele veio conquistar o mal. Bendito. Seu poder incomparável. Bendito. Sua graça sem igual. Digno de louvor é o nome teu. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o reino teu, ó Senhor. Bendito. Ele veio conquistar o mal. Bendito. Seu poder incomparável. Bendito. Sua graça é sem igual, digno de louvor é o nome dele.
Filho é teu nome, Senhor. Meus queridos, hoje eu creio que é um dia muito especial, onde a gente deve lembrar e falar muito a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição dele, e eu creio que nada melhor do que a gente pensar a respeito de quem é Jesus. Aqui eu tenho uma imagem que mostra, embora vivamos num país cristianizado, a pergunta é, será que de fato somos um país cristão? Interessante, se a gente sair aí na rua, a gente vê ícones a respeito do cristianismo, a gente vê camisetas falando a respeito de Jesus, pessoas com faixas na cabeça falando a respeito de Jesus, a gente vê placas, outdoors, a gente vê igreja para todos os lados. Mas será que é a mesma coisa ser um cristão legítimo e estar circulando ao redor do cristianismo? Embora vivamos num país cristianizado, nós sabemos, ouvimos muito, fazemos muito em nome de Jesus. Mas será que realmente fomos alcançados pelo sacrifício maravilhoso dele? E é por isso que essa noite eu gostaria de pensar a respeito dessa mensagem maravilhosa que é o Evangelho e a centralidade do Senhor Jesus para a história da humanidade. Vamos pensar hoje, quem é Jesus? Eu quero ler Marcos capítulo 8, 27 a 29, que dizem assim os versos. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. Interessante que parece que o texto divide a humanidade em dois grupos. Um grupo parece que são chamados de os outros, ou seja, aqueles que têm um certo conhecimento de Jesus, mas não sabem ao certo quem é Jesus e o que ele fez por nós. Mas tem um grupo que se aproximou mais de Jesus, que tem um relacionamento mais profundo com ele, que é um discípulo dele, que sabe exatamente quem é Jesus, porque aqui ele fala, os outros são aqueles que têm uma vaga ideia a respeito de Jesus, mas e vocês? Vocês, ele está dizendo, os seus discípulos sabem que ele é o Cristo, ou seja, o Messias prometido, aquele que havia de vir a fim de salvar a humanidade dos seus pecados. E hoje, eu creio que, antes de qualquer outra questão na vida, um ser humano deve procurar conhecer e ter um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus Cristo. O assunto mais importante da vida de um ser humano não é a profissão que ele vai exercer, não é a empresa que ele vai trabalhar, não é com quem ele vai casar, não é o quanto ele tem no banco, mas sim onde ele passará a eternidade. E o seu conhecimento e o seu relacionamento com Jesus aqui é o assunto mais importante, porque isso vai influenciar de forma decisiva todos esses outros assuntos, mas principalmente a eternidade nossa junto de Deus ou para todo sempre longe de Deus. Portanto, vamos pensar hoje quem é Jesus. Eu quero começar pensando na figura ímpar de Jesus. Nenhuma outra pessoa é como ele, nenhum dos outros bilhões de pessoas que pisaram aqui nesse planeta chega sequer perto dele. E nós vamos ver hoje por que Jesus é uma pessoa singular. É
a pessoa mais importante da história da humanidade, é a pessoa mais importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo ser humano. E eu quero começar dizendo que Jesus ele é um paradoxo. Quando a gente olha para Jesus, sem ter o conhecimento correto a respeito das Escrituras, é um pouco difícil saber quem ele é, e a gente viu a confusão que o próprio texto que nós lemos ali em Marcos 8 apresenta. As pessoas estão em dúvida, é um profeta, é Elias, é João Batista, quem é Jesus? Para começar, a Bíblia nos mostra que Jesus é um grande paradoxo. O que é paradoxo? É o oposto do que alguém pensa ser a verdade ou o contrário à opinião admitida como válida. Consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode se representar a ausência de nexo ou de lógica. Mas como isso? Quando a gente olha para Jesus, as expectativas a respeito de Jesus eram grandiosas. Aqui a gente vê a expectativa do povo judeu em relação ao Messias era um Messias humano, era um ser humano qualquer, um grande líder militar e político, com um exército militar invencível, que libertaria a nação de Israel do jugo romano, estabelecendo a paz e a prosperidade, então, para o povo chamado povo de Deus. Então, eles tinham essa expectativa de que quando o Messias viria, ele seria um homem, um líder, um libertador e que traria paz e prosperidade à nação de Israel. Mas quando eu digo paradoxo, a gente vai começar a ver que ele preenchia dois extremos que somente ele foi capaz de preencher. Primeiro, enquanto eles esperavam um grande rei, Jesus veio pequeno, manso, humilde, nascido numa manjedoura. E quando a gente vai ali para Isaías 53, o texto diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Jesus, humanamente falando, era alguém desprezível, que nasceu numa cidade desprezível e numa manjedoura. Seus pais não tinham bens, não tinham posses, não tinham um nome famoso. Ele nasceu num lugar humilde. Então, Jesus não preenchia as expectativas do povo judeu, porque, olhando humanamente, ele era pequeno demais. Mas por que esse paradoxo? Porque, ao mesmo tempo que ele era pequeno demais, ele também era grande demais. Mas como é isso? Pequeno demais e grande demais. Sim, embora os judeus esperassem um homem poderoso, um político, um governador, um libertador com seu exército e que viria trazer paz e prosperidade à nação de Israel, mas eles não esperavam que fosse além disso. Mas a Bíblia nos apresenta Jesus como muito mais do que um líder religioso, muito mais do que um profeta, muito mais do que um grande libertador, um revolucionário. Jesus era o próprio Deus encarnado. E quando a gente vê Jesus conversando ali com os fariseus, com os líderes religiosos, em João 8, 58 e 59, diz assim o texto: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. É interessante que essa expressãozinha aqui no texto, antes de Abraão nascer, eu sou, você vai lá para Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresentou a Moisés, é a mesma expressão. Ele se diz o eu sou. E Jesus, ele roga para si ser aquele eu sou que foi apresentado para Moisés. E os fariseus, os judeus, eles entenderam claramente o que Jesus estava fazendo, tanto é que eles pegaram pedras e queriam apedrejá-lo, porque eles acreditavam que Jesus estava dizendo uma blasfêmia, ele estava se dizendo Deus, ele estava se igualando a Deus, mas é exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Um Deus que na sua humildade veio se fazer homem,
se tornou servo, sofreu tantas coisas dos seus inimigos, para quê? Para que pudesse entregar a sua vida, ser morto, para salvar a humanidade. E a gente vai ver que um ser humano não poderia pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Jesus, ele tinha que ser uma pessoa ímpar, uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Então Jesus, ele preenchia essas dois extremos. Jesus, ao mesmo tempo, era humilde, pequeno, manso, mas ao mesmo tempo ele era o Deus criador, o Deus vivo, o Deus que encarnou em nosso favor. Então, além desse paradoxo, quem é Jesus? A gente continuando a ver as Escrituras, a gente vai entender que Jesus, ele é o único mediador. Ou seja, o que é um mediador? Mediador é aquele que consegue colocar duas pessoas que estão distantes, duas pessoas que estão em discórdia, e consegue mediar, consegue ajudá-los a chegar a um denominador comum e a restaurar o seu relacionamento. E aqui a gente vê a única pessoa existente que é capaz de unir o ser humano pecador a um Deus santo, 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 foi a pessoa do Senhor Jesus. E quando a gente olha ali para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o texto diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O texto é muito claro quando afirma que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra figura é capaz de nos mediar com Deus. Nenhuma outra pessoa é capaz de interceder por nós diante de Deus. Entre o ser humano pecador e um Deus santo, não há ninguém que possa solucionar essa dificuldade a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Mas quando a gente vai ali para o livro de Atos, a gente também vê uma outra declaração a respeito desse Jesus maravilhoso, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não há um outro nome que possa trazer salvação. Não há mais ninguém que possa nos levar diante de Deus. Portanto, a gente entende que Jesus, ele é o único mediador. E quando a gente vai ali se aprofundando nas Escrituras, a gente vai entender por que Jesus é o único mediador. E tem uma frase célebre que foi dito há tempos atrás que diz o seguinte: a ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. A ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. E eu sempre disse, se você me xingar, brigar comigo, me ofender, certamente talvez não aconteça nada. Mas se você ofender uma pessoa tipo o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, certamente você sofrerá grandes punições. Por quê? Porque a ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. De acordo com a dignidade da pessoa que é ofendida, o seu pecado se torna proporcionalmente grande. E quando a gente vê aqui, o nosso pecado não foi contra umas simples pessoas. Quando eu peco contra o meu irmão, primeiramente eu estou pecando contra Deus porque eu estou quebrando uma lei, um mandamento de Deus. Então, imagine, se eu ofendo a um Deus infinito, a proporção do meu pecado se torna infinita. Ou seja, o que eu tenho para oferecer a Deus com uma proporção infinita para que eu possa satisfazê-lo e pagar, então, o meu pecado? A resposta é simples, é clara: nada. Por isso, então, que entra a pessoa do Senhor Jesus. Quem pecou contra Deus foi o ser humano. Jesus, então, assumiu a nossa humanidade. Ele, sim, é plenamente homem. Mas Jesus, mesmo assumindo a nossa carne humana, ele não deixou a sua divindade. Ele continuava sendo Deus. Ou seja, Jesus, ele preenchia
uma humanidade perfeita e uma divindade perfeita, de maneira que ele podia se identificar plenamente conosco, que somos humanos, mas também se identificava plenamente com Deus, que é divino. E então, ele era 100% homem e 100% divino. Ele poderia ser tanto a oferta perfeita como o ofertante perfeito, e assim satisfazer de vez a exigência de Deus contra o pecado. Quando a gente vai ali para Hebreus 2, 17 e 18, o texto de Hebreus nos diz assim: por essa razão, por quê? Porque ele vem socorrer aos filhos de Abraão, ele vem socorrer a seres humanos. Então o texto diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Ou seja, ele era 100% humano, exceto que ele não pecou. E aí então diz: para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, ele é a personagem ímpar, singular na história da humanidade, porque ele preenche os requisitos necessários para satisfazer a justa ira de Deus contra o pecado humano. Ele era 100% homem e ele tinha um corpo perfeito, ele era a oferta perfeita, mas ao mesmo tempo ele era 100% divino, de maneira que a oferta de si mesmo se tornou uma oferta infinita, uma oferta ilimitada, a fim de satisfazer a justa ira de Deus e então poder pagar o pecado de todo aquele que se aproximar de Deus mediante Jesus Cristo. Portanto, quando a gente vai ali para João 14, capítulo 6, a gente vê Jesus dizendo assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele está afirmando categoricamente que ele não é um dos caminhos, mas sim um caminho, o único caminho que existe para todo e qualquer ser humano poder chegar ao céu. Ninguém vai chegar a estar na presença de Deus, para permanecer eternamente na presença de Deus, se essa pessoa não for através do caminho vivo que Jesus abriu por meio do seu sangue. Jesus diz: eu sou o único caminho. Não é a religião que leva você para o céu, não são as suas ofertas que levam você ao céu, não são as suas boas obras que levará você ao céu, mas única e exclusivamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Quando eu e você cremos que somos pecadores e que Ele morreu pelos nossos pecados, e então, ao invés de confiar naquilo que nós podemos fazer, mas nos entregamos a Ele, a Bíblia diz que nós então temos a vida eterna. E quando a gente continua percorrendo as Escrituras, a gente vai entender quem é Jesus. A gente vai ver que Ele é a essência da fé. Muitas pessoas hoje dizem, eu pergunto: você crê que vai para o céu? A pessoa diz: sim, creio. Mas eu pergunto: por que você crê? Porque eu tenho fé, eu tenho muita fé. Ela não diz assim: porque eu confio em Jesus, porque Jesus morreu pelos meus pecados, porque Jesus é meu Salvador. Mas ela acredita que ela vai para o céu única e exclusivamente porque ela tem fé. Mas o que é fé? E quais são os elementos que formam a fé de um ser humano que pode levá-lo ao céu? Quando a gente vai ler R.C. Sproul, ele afirma que a fé tem 3 elementos. E ele diz que é a notícia, ou seja, consciência do conteúdo informacional do Evangelho, ou seja, as informações necessárias que o Evangelho nos proporciona, a fim de que a gente possa saber quem é Jesus. Mas diz também que tem o assensus, ou seja, uma concordância intelectual com as verdades descritas no Evangelho. Ou seja, essa história de Jesus que morreu ali na cruz
tem que fazer sentido para você. Você tem que ouvi-la e entendê-la. Embora humanamente seja impossível isso, o próprio Espírito Santo nos revela que aquilo é verdade e nos dá condições de acreditar naquilo. Mas ele também diz que tem o terceiro elemento, que é a fidúcia, ou seja, a confiança pessoal. Além de você saber quem é Jesus e o que Ele fez, além de você concordar que aquilo é a verdade de Deus, você também tem que confiar. Largar, abrir mão de todos os subterfúgios humanos em busca da salvação para confiar única e exclusivamente naquilo que Jesus fez por você. Portanto, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê a notícia. O que é o conteúdo informacional do Evangelho? Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4, diz assim, Paulo falando aos coríntios: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse é um texto extraordinário que Paulo está mostrando o que é o Evangelho para os romanos, aquilo que ele havia ensinado, e a gente vê que o conteúdo da nossa fé tem que ser a própria Escritura, e não aquilo que eu acho, e não aquilo que eu faço, aquilo que eu sou capaz, mas sim o conteúdo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós estamos celebrando essa ressurreição. E essa é uma mensagem importante do Evangelho que deve fazer parte do nosso conhecimento a fim de que nós possamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. O assensus, a concordância intelectual com as verdades do Evangelho, é exposta aqui em João 6, de 66 a 69. Jesus está conversando com seus discípulos, ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães, uma multidão estava seguindo ele, então ele começa a pregar, e o discurso dele não foi um discurso fácil de engolir, a ponto de a população, né, o povo que estava ao redor dele, começou a falar: duro esse discurso, né? Quem o pode ouvir? Então começaram a se retirar um após o outro, por fim ficaram só os 12 apóstolos. E aí então Jesus pergunta para ele: vocês também querem se retirar? E a resposta de Pedro é extraordinária. Diz assim o texto: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, além de eu ter o conhecimento do Evangelho, eu também tenho que concordar que ele é verdade. Eu tenho que concordar que ele é real, que ele é fiel, que ele é justo, que ele realmente produz efeito em nossas vidas. Pedro diz: tu tens as palavras de vida eterna. Não há lugar nenhum, não há pessoa alguma melhor para quem a gente possa correr do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vê o terceiro elemento a respeito da fidúcia, ou seja, confiança pessoal no conteúdo informacional, a gente vê um trecho maravilhoso que todos nós, eu creio que somos conhecedores, que é João 3,16, nós somos capazes de falá-lo de cor. Mas o texto diz assim, João 3:16 a 18, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que texto maravilhoso, quando a gente olha que Deus tanto amou o mundo. João não tinha nenhuma palavra para mencionar a grandiosidade desse amor, que ele disse, porque Deus amou tanto o mundo. Da outra versão ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira indescritível. E é interessante que ele diz assim, que ele deu o seu Filho. Ele não emprestou, ele não alugou, ele não trocou por nossos favores. Deus, em seu amor infinito, ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor. E a intenção era essa: se eu e você confiarmos, crermos nesse Jesus maravilhoso, a gente não pereça, a gente não vá para o inferno, mas sim tenhamos uma vida abençoada, uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida que extrapola todos os sentidos de bem-aventurança e prazer que esse mundo pode nos dar. E foi por esse exato motivo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, porque o mundo já estava condenado, mas para salvar, para resgatar muitos que creem nele. Portanto, esses são os 3 elementos que compõem a fé cristã. Quando a gente vai ali para Hebreus 12, 2, diz assim a respeito da confiança: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Logo, os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus. Não para a nossa própria fé, mas a nossa fé no conteúdo que o Evangelho nos proporciona deve direcionar a nossa confiança e os nossos olhos para a pessoa do Senhor Jesus. Ok, agora, qual a importância de Jesus para a sua vida? Você saberia me dizer por que Jesus é importante para você? Quando a gente vai ali para Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, a gente lê assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual a importância de Jesus para a sua vida? Esse texto afirma que nós temos um grande sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo povo. Lembra que nós já vimos que Jesus é o único mediador. Mas aqui também diz que Jesus não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Não, ele experimentou as nossas fraquezas. Ele experimentou todo tipo de tentação. E por isso hoje, quando eu e você estamos passando por dificuldades, por lutas, por ansiedade, por fraqueza, por tentações, ele é capaz de compreender plenamente o que nós estamos passando e então nos socorrer em tempo oportuno. Portanto, eu e você podemos ter plena confiança de poder nos achegar ao trono de Deus e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Qual a importância de Jesus para a sua vida? Vamos pensar em algumas circunstâncias que o Evangelho de Marcos já veio mostrando antes de apresentar Jesus como esse Messias esperado. Lembra quando Jesus estava com eles nos barcos, o barco quase indo a pique por causa da chuva,
e as ondas. Portanto, nós devemos pensar nas tempestades da vida. Jesus é o seu porto seguro, sua rocha em quem você pode confiar. Nós sabemos que tudo nesse mundo é passageiro. Nada é eterno, nada é autossuficiente. Nós estamos vivendo uma grande crise de saúde mundial e estamos entrando numa grande crise econômica mundial. Mas nesse momento a gente deve crer. Jesus é o nosso porto seguro. Se a gente correr para Ele, se a gente confiar nele, estaremos seguros. O texto também de Marcos nos mostra que Jesus, sendo plenamente homem, conhece seus medos e temores. E sendo plenamente Deus, pode resolvê-los poderosamente. Que bom é saber que alguém nos entende. Que bom é saber que alguém sabe exatamente o que se passa com o nosso coração. Que bom é saber que Jesus sabe plenamente como estamos. Como homem, Ele se solidariza conosco. E como Deus, Ele é capaz de agir e resolver as nossas dificuldades. Segundo ponto, a gente entende que Jesus ele é importante porque quando as dúvidas e incertezas rondarem o coração e não souber o que fazer, qual decisão ou rumo seguir, Ele quer ser o caminho e a verdade, além da luz que ilumina a sua jornada. A melhor coisa que eu e você podemos fazer quando não sabemos o que fazer é correr para Jesus. Ele pode nos orientar. O seu Espírito é capaz de nos dar paz e direção. Ele é um Deus sábio, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E se eu e você estamos em dúvida a respeito a qualquer decisão a tomar, corramos para Jesus. Ele é capaz de nos orientar. Também, Jesus, assim como supriu multidões no deserto, também pode suprir cada uma de suas necessidades, satisfazendo plenamente seu físico, sua alma, suas emoções, seus sentimentos, seja qual for a espécie, seja qual for a natureza da necessidade que você esteja enfrentando, Jesus conhece plenamente e Ele é capaz de suprir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único que pode dar sentido e satisfação plena ao nosso coração humano. Também, Jesus não é apenas o seu provedor, Ele também é seu Senhor, a quem deve toda a devoção e louvor, consagrando-lhe todo o seu ser como gratidão por seu amor. Muitos de nós queremos Jesus apenas como Salvador, apenas como um gênio da lâmpada que vai nos conceder tudo aquilo que nós desejamos. Mas Jesus ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que se deu por nós a fim de que nós hoje vivamos para aquele que por nós morreu. Jesus é digno de que eu e você nos entreguemos a Ele com gratidão e louvor no coração por causa daquele sacrifício maravilhoso que Ele fez ali na cruz do Calvário. E por fim, estamos vivendo aí um tempo de pandemia, a morte rondando, chegando cada vez mais perto, e isso pode trazer medo, desespero ao nosso coração. Mas Jesus, Ele veio exatamente para eliminar, para nos livrar do maior pavor do homem, que era o pavor da morte. Quando a morte vier, Ele será a sua própria vida, vida abundante, vida eterna junto do Pai. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é bom saber que Jesus não faz acepção de pessoas
E qualquer um que ouve essa mensagem, que os seus olhos são abertos para entendê-la e aceitá-la, Jesus está pronto para lhe dar a vida eterna. Por fim, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Antes de qualquer outra questão na vida, um ser humano deve procurar e conhecer e ter um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir um vídeo, assistir um vídeo. Eu não conheço um vídeo mais extraordinário que falam verdades mais profundas a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Vamos assistir esse vídeo. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Que vídeo extraordinário. Eu não me canso de vê-lo. Como Jesus é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Muito mais do que um simples homem, ele foi e é o Deus encarnado, pronto a me resgatar, pronto a te resgatar. Hoje nós celebramos a sua ressurreição, mas é interessante e é muito importante que ele também faça parte da sua vida, da sua história,
e que você deixe de ser os outros, como a gente leu no texto ali no início, e que você passe a ser discípulo do Senhor Jesus. Ele morreu para que você tenha vida crendo em seu sacrifício. E Ele ressuscitou e prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar. Você está pronto para isso? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque hoje nós podemos celebrar a ressurreição desse nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te louvar, Pai, pelo teu infinito amor, que mesmo nós sendo criaturas tão pequenas, insignificantes nesse universo, mesmo nós sendo tão pecadores e às vezes até mesmo desprezando o teu amor e o teu cuidado, ainda assim o teu amor excedeu a todas as nossas mazelas e nos trouxe vida ao sacrificar o próprio Filho em nosso favor. Te agradecemos por isso. E eu peço que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração a cada dia, nos dando plena convicção de que o melhor que possamos fazer com as nossas vidas é entregá-la plenamente a Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha piedade de nós. Derrame o sangue de Jesus sobre nós, sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas e ajuda-nos a voltarmos de todo o coração arrependidos ao trono da Tua graça e que assim nós possamos alcançar misericórdia que nos socorra. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Antes de encerrar, meus queridos, nós ainda vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar com os nossos queridos irmãos da equipe de louvor. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos céus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, buscante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, viva está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois Ele é meu e dele eu sou.
braços do Senhor. Não há mais medo, culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor.